Você sabia que o olhar de uma mulher pode estar dizendo muita coisa, e você nem percebe? Hoje vamos abordar 4 temas que vão revelar quando uma mulher está te dizendo, através do olhar, que ela quer algo mais íntimo, e você talvez nem tenha notado. Mas, atenção! Para entender tudo, você precisa assistir o vídeo do começo até o final, porque vamos começar com as abordagens mais simples e chegar às mais complexas. Fica comigo e já aproveita para se inscrever no canal Sabedoria dos Antigos para não perder nenhum conteúdo como esse. Você sabia que o olhar de uma mulher pode carregar segredos que a maioria das pessoas não percebe? Um simples cruzar de olhares, que para muitos parece casual, pode na verdade ser o início de uma comunicação não verbal carregada de intenções e significados ocultos. Esse é um dos segredos que poucos conhecem, e hoje vamos desvendar isso com detalhes. Um contato visual casual, muito além do que parece. O contato visual casual é o ponto de partida. Em um ambiente social, é natural que as pessoas troquem olhares por educação, curiosidade ou até por hábito. Mas o que poucas pessoas percebem é que, às vezes, até mesmo o mais simples dos olhares carrega uma mensagem mais sutil. A chave está na repetição. Imagine estar em uma conversa e perceber que uma mulher te olha com frequência, mesmo que de forma breve. Isso pode ser um sinal de que ela está buscando sua atenção de maneira discreta. Um olhar casual tem nuances. Ele pode ser aquele que rapidamente cruza o seu caminho enquanto ela disfarça, ou até mesmo um olhar direto, porém rápido, como se ela quisesse observar sua reação sem se comprometer. É nesse momento que muitos erram ao não prestar atenção. Embora, isoladamente, esse tipo de olhar possa não significar nada, o contexto é o que traz a resposta. Ela está curiosa ou interessada. Pequenos detalhes que fazem a diferença. Alguns detalhes sutis podem transformar um simples contato visual em algo mais significativo. Por exemplo, ela sustenta o olhar por um segundo a mais. Pode parecer pouco, mas esse um segundo a mais não acontece por acaso. É como se ela estivesse testando a conexão. Ela olha para você e depois desvia rapidamente. Isso é comum em mulheres que sentem um certo interesse, mas ainda estão avaliando a situação. A timidez ou o mistério faz parte desse jogo. Ela repete o olhar em momentos diferentes. Se você percebe que o contato visual casual acontece mais de uma vez durante uma interação, mesmo que de forma breve, é provável que ela esteja tentando dizer algo sem palavras. Esses detalhes são fáceis de passar despercebidos, mas, para quem está atento, eles abrem portas para entender melhor as intenções por trás de cada troca de olhares. A conexão com a energia do ambiente. Outra coisa interessante sobre o olhar casual é como ele se conecta ao ambiente em que vocês estão. Em locais descontraídos, como festas ou encontros sociais, o contato visual pode acontecer mais naturalmente, mas, quando ela faz questão de te olhar em meio a um ambiente cheio de estímulos, isso pode ser um sinal de que você está se destacando para ela. Por outro lado, em ambientes mais sérios, como o trabalho ou um evento formal, esse contato visual pode ser ainda mais significativo, já que o contexto exige mais discrição. Um segredo que poucos sabem é que o cérebro humano responde a esses estímulos quase que automaticamente. O olhar pode ativar áreas do cérebro responsáveis pela empatia e pelo interesse, e essa conexão, muitas vezes, é sentida antes mesmo de ser consciente. Se ela está te olhando, ela pode estar inconscientemente atraída pela sua presença. O limite entre educação e interesse. É importante também não confundir gentileza com intenção. Algumas mulheres têm um comportamento naturalmente mais aberto, o que pode incluir olhares amigáveis e frequentes, sem que haja necessariamente um desejo maior por trás disso. Saber diferenciar é uma habilidade que requer sensibilidade e atenção. Pergunte a si mesmo: há outros sinais além do olhar, como um sorriso leve ou linguagem corporal receptiva? Esse olhar parece focado em mim ou é parte do comportamento geral dela com todos ao redor? Lembre-se de que o contexto sempre tem peso. Um olhar casual em um ambiente profissional, por exemplo, pode ser apenas uma demonstração de educação e respeito.
Já em um ambiente mais relaxado, esse mesmo olhar pode carregar uma intenção mais pessoal. O poder do olhar discreto. Existe um charme especial no olhar casual, porque ele carrega um elemento de mistério. Quando uma mulher lança um olhar breve, como quem observa sem querer ser notada, ela está utilizando uma linguagem não verbal que, muitas vezes, é mais poderosa do que palavras. Esse tipo de olhar cria curiosidade e mantém a tensão de um possível interesse no ar. Pessoas que sabem identificar esses sinais têm uma vantagem. Conseguem captar mensagens que a maioria ignora. O olhar casual pode ser o primeiro passo para uma conexão mais profunda, mas exige atenção e sensibilidade para não interpretar errado. Afinal, a beleza da comunicação não verbal está justamente na sutileza. Conclusão. O primeiro passo para decifrar o olhar. O contato visual casual, por mais simples que pareça, pode ser o início de algo maior. Muitas vezes, o que começa como um gesto breve e discreto pode evoluir para uma troca mais profunda de intenções, desde que você saiba interpretar os sinais. Então, esteja atento ao contexto, observe os detalhes, acima de tudo, respeite a outra pessoa. O olhar é apenas o começo, mas pode ser a chave para desvendar muito mais. Agora, siga comigo, porque vamos evoluir para sinais ainda mais reveladores nos próximos temas. Se você quer entender tudo, não se esqueça de assistir até o final e já se inscrever no canal Sabedoria dos Antigos para não perder nada. Você sabia que a frequência com que uma mulher olha para você pode revelar muito mais do que simples interesse? Enquanto muitas pessoas ignoram ou subestimam esses sinais, a repetição intencional do contato visual é uma das formas mais poderosas de comunicação não verbal. E entender isso pode mudar completamente a forma como você percebe as intenções dela. Vamos explorar esse tema e descobrir os segredos por trás dessa troca de olhares repetida. 2. Frequência do contato visual. Quando o olhar se torna um sinal claro. O contato visual frequente vai além de um simples gesto. Ele não acontece ao acaso. É quase como uma convocação silenciosa para que você perceba algo que ela está tentando transmitir. Quando uma mulher estabelece contato visual com frequência, especialmente de maneira intencional, é um forte indicativo de interesse inicial. Esse comportamento pode surgir em várias situações, mas o contexto é fundamental para interpretar corretamente o que está sendo comunicado. Por exemplo, em um ambiente descontraído ou de flerte, como uma festa ou encontro, os olhares repetidos frequentemente significam que ela deseja construir uma conexão ou chamar sua atenção. Esse olhar pode ser combinado com sorrisos discretos, uma postura mais aberta ou até mesmo leves gestos que reforçam sua intenção. Por que a repetição do olhar é tão poderosa? Poucas pessoas sabem que a repetição do contato visual ativa uma resposta no subconsciente humano. Quando alguém te olha com frequência, seu cérebro tende a interpretar isso como um sinal de que você é importante ou interessante naquele momento. Isso gera uma sensação de atração mútua, mesmo que nada tenha sido dito. Essa repetição funciona como um convite silencioso. Diferente do contato visual casual, que pode ser breve e sem muita intenção, a frequência no olhar carrega consistência. É como se ela estivesse dizendo: estou aqui e quero que você perceba isso. Outro detalhe fascinante: mesmo em um ambiente cheio de pessoas, ela continuará olhando para você. Isso demonstra que, entre todos ao redor, você é o foco principal da atenção dela. Esse comportamento é especialmente comum quando há um interesse romântico ou atração envolvida. Os sinais que acompanham o contato visual frequente. Para entender ainda melhor a intenção por trás desses olhares, é essencial observar os sinais que frequentemente os acompanham. Sorrisos discretos. Um sorriso leve ou tímido logo após o olhar indica que ela não está apenas te observando, mas também quer demonstrar que está confortável e receptiva. Desviar e retomar o olhar. Muitas vezes, ela pode olhar para você, desviar por um momento e depois voltar a olhar. Isso é uma forma de testar sua atenção sem parecer óbvia demais. Olhar fixo em momentos específicos. Se você está falando e ela mantém os olhos fixos em você,
É um sinal claro de que ela está interessada no que você diz e em você como um todo. Esses pequenos gestos, combinados com a frequência do contato visual, formam um conjunto de sinais que falam muito mais do que palavras poderiam. O papel do ambiente na interpretação do olhar repetido. O local onde essa troca de olhares acontece pode mudar completamente o significado por trás da frequência. Em um ambiente profissional, a frequência dos olhares pode ser sutil, mas, se ela acontece mesmo em situações formais, é provável que haja um interesse além do trabalho. Em um encontro romântico, nesse contexto, a repetição do contato visual é quase sempre intencional, especialmente se ela busca cruzar olhares com você em diferentes momentos. Em um ambiente casual, como festas ou encontros de amigos, a frequência pode ser mais aberta e óbvia, já que o contexto favorece uma interação mais descontraída. O que realmente importa aqui é a intenção que ela coloca por trás desses olhares. Se a repetição ocorre de forma consistente, ela está claramente tentando estabelecer uma conexão. Quando o olhar frequente se torna um convite. O olhar frequente tem um efeito magnético. É como se ela estivesse tentando criar uma ponte silenciosa entre vocês dois, sem precisar dizer nada. Muitas vezes, isso vem acompanhado de uma energia no ar, uma vibração que você sente, mas não consegue explicar. É nesse momento que você deve estar atento para interpretar o que está acontecendo. Poucas pessoas sabem que o olhar frequente também é usado como uma forma de testar reciprocidade. Se ela olha para você várias vezes e percebe que você corresponde, isso pode dar a ela mais confiança para continuar demonstrando interesse. Por outro lado, se ela não vê uma reação sua, pode decidir recuar. Por isso, responder a esses sinais de maneira adequada é essencial. Erros comuns ao interpretar a frequência do olhar. Um erro comum é achar que todos os olhares frequentes significam interesse romântico. Às vezes, a frequência pode ser causada por curiosidade ou até por nervosismo. Por isso, é importante não interpretar o sinal de forma isolada. Considere o contexto, os gestos que acompanham o olhar e a energia da interação. Outro erro é não perceber os olhares por estar distraído ou focado em outra coisa. Muitas pessoas perdem esses sinais simplesmente porque não estão atentos. Então, esteja presente no momento e observe as nuances ao seu redor. Conclusão: quando o olhar se torna constante, ele fala alto. A frequência do contato visual é um dos sinais mais claros de que uma mulher está interessada em você, especialmente se ele é intencional e vem acompanhado de outros gestos. É uma forma poderosa de comunicação não verbal, que poucos sabem interpretar corretamente. Ao reconhecer esses sinais, você se torna mais apto a perceber oportunidades de conexão e a interpretar as intenções dela de maneira mais precisa. Então, continue atento, porque ainda temos mais temas a abordar. Não se esqueça de assistir o vídeo até o final para entender tudo e, claro, inscreva-se no canal Sabedoria dos Antigos para não perder nenhum detalhe sobre os mistérios da linguagem não verbal. Você sabia que um olhar prolongado e intenso pode dizer mais do que palavras? Poucas pessoas percebem o poder que existe na duração e na intensidade de um olhar. É uma linguagem silenciosa, mas carregada de emoção e intenção. Se você já sentiu aquele momento em que os olhos de alguém parecem prender os seus, saiba que isso pode ser um sinal poderoso de interesse e desejo. Hoje, vamos explorar esse tema em profundidade e desvendar os segredos por trás de olhares que duram mais do que o normal. 3 olhares prolongados e intensos. A linguagem silenciosa da conexão. Diferente do olhar casual ou dos olhares frequentes, um olhar prolongado tem algo a mais. Ele é carregado de intenção e transmite uma mensagem direta, mesmo que nenhuma palavra seja dita. Esse tipo de olhar demonstra que a outra pessoa está confortável em te observar por mais tempo e que deseja estabelecer uma conexão mais profunda. Quando uma mulher mantém o olhar fixo em você por mais tempo do que o normal, especialmente de forma intensa, ela está dizendo algo importante. Não é apenas uma questão de te notar, é sobre te observar, te entender, muitas vezes, te atrair para mais perto.
Esse olhar muitas vezes é acompanhado de expressões faciais que reforçam a mensagem, como lábios ligeiramente separados, um gesto que simboliza desejo ou fascínio, leve levantar de sobrancelhas, uma maneira inconsciente de expressar curiosidade ou interesse, sorriso discreto nos olhos, mesmo sem um sorriso completo, os olhos podem sorrir, revelando receptividade. Por que o olhar prolongado é tão impactante? O olhar prolongado ativa algo muito profundo na psique humana. Ele cria uma conexão emocional que transcende a comunicação verbal. Esse momento, em que os olhos se encontram e permanecem fixos, libera ocitocina, conhecida como hormônio do vínculo, que fortalece a sensação de proximidade e confiança entre duas pessoas. Poucas pessoas sabem, mas o olhar prolongado também pode criar uma sensação de tempo desacelerado. Quando você percebe que alguém está te olhando intensamente, sua percepção do momento muda. É como se tudo ao redor perdesse importância e apenas aquela troca de olhares existisse. Isso cria uma sensação de intimidade, mesmo em um curto espaço de tempo. Quando o olhar intenso fala mais alto. Um olhar prolongado e intenso é muito mais do que uma demonstração de interesse, ele é um convite. É como se a mulher estivesse te chamando para perceber algo que vai além da superfície. Esse tipo de contato visual é muitas vezes intencional e calculado, mesmo que de forma inconsciente. Aqui estão alguns exemplos de como ele pode acontecer. Em uma conversa, ela mantém os olhos fixos nos seus enquanto você fala, mostrando que está completamente atenta e envolvida com você. À distância, mesmo em silêncio, se ela segura o olhar por mais tempo do que o normal, é um indicativo de que há algo em você que chama a atenção dela. Combinado com os gestos, ela pode tocar o cabelo, morder levemente os lábios ou ajustar a postura enquanto mantém o olhar, reforçando o interesse. O olhar prolongado, por si só, já é uma mensagem poderosa, mas quando combinado com esses gestos sutis, ele se transforma em uma declaração silenciosa de desejo. Como identificar um olhar de interesse genuíno? Nem todos os olhares prolongados têm a mesma intenção, e saber identificar os sinais genuínos é essencial. Aqui estão algumas dicas para distinguir um olhar carregado de interesse emocional. Ele parece intencional. Não é apenas um olhar perdido no ambiente, mas um foco claro em você. Ele é acompanhado de outras expressões faciais, como um sorriso discreto, sobrancelhas erguidas ou gestos que mostram nervosismo ou interesse. Ele cria um momento único. Você sente que algo especial aconteceu naquele instante, como se o olhar fosse um elo silencioso entre vocês. O poder do olhar em momentos de silêncio. Um dos contextos mais poderosos para um olhar prolongado é o silêncio. Em situações onde as palavras não são necessárias, o olhar assume o papel principal. Imagine estar em um ambiente mais calmo, como em um jantar ou um momento a dois, e perceber que os olhos dela permanecem fixos nos seus. Esse olhar carrega tudo o que não precisa ser dito: confiança, interesse e desejo de conexão. Um segredo pouco conhecido é que, em momentos de silêncio, um olhar intenso pode até gerar uma sensação de vulnerabilidade, e isso é algo bom. Quando alguém mantém os olhos nos seus por mais tempo do que o normal, é como se ela estivesse abrindo espaço para que você entrasse na intimidade dela, mesmo sem dizer nada. O contexto importa, mas a emoção fala mais alto. É importante entender que o contexto sempre tem peso, mas o que realmente importa em um olhar prolongado e intenso é a emoção por trás dele. Em um ambiente de trabalho, por exemplo, esse tipo de olhar pode ser raro, mas, se acontecer, certamente é carregado de intenção. Já em um ambiente de flerte ou em um encontro, o olhar intenso é quase inevitável quando há atração genuína. O segredo está em observar como ela te olha e em que momentos. Se esse olhar aparece em situações de intimidade ou nos momentos em que vocês estão mais próximos, é um sinal de que ela está buscando algo mais profundo. Erros ao interpretar um olhar prolongado. Um dos erros mais comuns é achar que todo olhar prolongado significa desejo ou interesse. Às vezes, a pessoa pode estar apenas perdida em pensamentos ou observando sem intenção direta. Por isso,
É importante analisar o conjunto de sinais e o contexto. Além disso, evitar exagerar na interpretação é fundamental para não criar mal-entendidos. Outro erro é não retribuir o olhar. Quando alguém olha para você de forma prolongada, ela está buscando reciprocidade. Desviar o olhar ou ignorar esse gesto pode ser interpretado como desinteresse, mesmo que não seja sua intenção. Conclusão: o olhar prolongado como chave para a conexão. O olhar prolongado e intenso é uma das formas mais claras e diretas de demonstrar interesse e desejo. Ele cria um elo silencioso, onde as palavras são desnecessárias. Se você percebe que uma mulher te olha dessa forma, especialmente acompanhado de outras expressões e gestos, é um sinal de que ela está confortável e aberta para algo mais íntimo. Fique atento, porque o olhar prolongado é apenas uma das etapas dessa linguagem não verbal que estamos explorando. E não se esqueça, para continuar aprendendo sobre esses sinais e decifrar os mistérios do olhar, inscreva-se no canal Sabedoria dos Antigos e fique comigo até o final deste vídeo. Ainda temos mais segredos para desvendar. Você sabia que o olhar pode ser a chave para decifrar os sentimentos e desejos mais profundos de uma pessoa? Muitas vezes, não é apenas o olhar em si que importa, mas os gestos e comportamentos que o acompanham. Quando combinados, esses sinais formam uma linguagem não verbal poderosa, capaz de comunicar tudo o que as palavras deixam de dizer. No último tema de hoje, vamos explorar como o olhar, junto de outros gestos, se transforma no sinal mais claro e direto de interesse e desejo. 4. Comunicação não verbal através do olhar. Quando os gestos complementam a mensagem. O olhar, por si só, já é uma ferramenta incrível de comunicação, mas sua verdadeira força aparece quando ele vem acompanhado de outros gestos. Isso cria uma coreografia silenciosa que revela, de forma inequívoca, o interesse em algo mais íntimo. Nessa fase, o olhar não é apenas um gesto isolado. Ele se torna o centro de uma conversa não verbal que é impossível ignorar. Um dos sinais mais comuns dessa comunicação integrada é o famoso olhar e desviar. Esse gesto pode parecer tímido à primeira vista, mas, na verdade, é uma maneira clara de chamar a sua atenção de forma sutil. Ela olha para você, desvia o olhar por um momento e depois volta a te observar. Esse comportamento é uma forma de jogo que desperta curiosidade e aumenta a conexão. Outros gestos frequentemente combinados com o olhar incluem tocar o cabelo, um sinal clássico de nervosismo ou tentativa de atrair atenção. Quando ela ajusta os cabelos enquanto mantém o olhar em você, está enviando uma mensagem de que deseja ser notada. Morder ou tocar os lábios. Esse é um gesto que reforça a sensualidade e o interesse. A combinação de um olhar fixo e esse tipo de movimento é um sinal claro de desejo. Inclinar-se levemente na sua direção. A linguagem corporal mais ampla também reforça o que o olhar está tentando dizer. Se ela inclina o corpo em sua direção enquanto mantém contato visual, está claramente buscando uma maior proximidade. Por que a comunicação não verbal é tão poderosa? Poucas pessoas entendem o quanto a comunicação não verbal impacta a forma como nos conectamos com os outros. Estudos mostram que até 93% da comunicação humana é não verbal, o que significa que olhares, gestos e expressões falam muito mais alto do que palavras. O olhar combinado com gestos como os citados acima cria uma mensagem que é praticamente impossível de ignorar. O mais interessante é que esses sinais costumam ser inconscientes. Ela pode nem perceber que está tocando os cabelos ou mordendo os lábios enquanto olha para você, mas, ao fazer isso, está revelando seus sentimentos e intenções de forma clara. O contexto dos gestos complementares. Assim como em outros temas que abordamos, o contexto é fundamental para interpretar corretamente a comunicação não verbal. Veja alguns exemplos. Em um ambiente social, se ela mantém contato visual constante, desvia o olhar de maneira tímida e ajusta o cabelo enquanto conversa, é provável que esteja interessada em você. Em um momento a dois, o olhar prolongado, acompanhado de gestos mais sensuais,
como morder os lábios ou inclinar-se na sua direção, reforça a ideia de que ela está confortável e aberta para algo mais íntimo. Em ambientes casuais, mesmo gestos mais simples, como tocar o rosto ou ajustar acessórios enquanto olha para você, podem indicar que ela está tentando chamar sua atenção de maneira sutil. Esses pequenos detalhes, quando observados no contexto certo, tornam-se pistas valiosas sobre o que ela está pensando ou sentindo. Erros comuns ao ignorar a comunicação não verbal. Muitas pessoas falham em interpretar corretamente a combinação de olhares e gestos, ou pior, nem sequer percebem que estão recebendo esses sinais. Aqui estão alguns erros comuns. Focar apenas no olhar. O olhar é importante, mas ele ganha muito mais significado quando observado em conjunto com outros gestos. Ignorar essa combinação pode levar a interpretações incompletas ou equivocadas. Pressupor demais. Não confunda gestos amigáveis ou nervosismo natural com interesse romântico. Observe o contexto e a frequência dos sinais. Não reagir aos sinais. Quando alguém demonstra interesse por meio da comunicação não verbal, espera reciprocidade. Se você não responde ou ignora os sinais, pode perder uma oportunidade importante de conexão. Como responder à comunicação não verbal? Agora que você sabe identificar os sinais, é importante aprender a reagir a eles de forma adequada. Aqui estão algumas dicas. Retribua o olhar. Se ela mantém o contato visual, responda com um olhar que demonstre confiança e receptividade. Imite os gestos. Uma técnica eficaz para criar conexão é espelhar os gestos dela de forma sutil. Isso demonstra que você está em sintonia com ela. Demonstre interesse verbal e não verbal. Combine sua própria linguagem corporal com palavras que reforcem o interesse, como elogios ou comentários que demonstrem atenção aos detalhes. Ao responder de forma positiva, você não apenas reconhece os sinais dela, mas também fortalece a conexão entre vocês. Conclusão: o olhar como parte de uma linguagem completa. Quando o olhar é combinado com gestos não verbais, ele deixa de ser um gesto isolado e se transforma em uma mensagem clara de interesse e desejo. Esse conjunto de sinais, muitas vezes inconsciente, é uma das formas mais poderosas de comunicação entre duas pessoas. Saber reconhecer e interpretar essa linguagem silenciosa pode mudar completamente a forma como você se conecta com os outros. Não perca esses detalhes. E aí, você já sabia que o olhar, combinado com outros gestos, pode falar tanto? Esses sinais estão por aí o tempo todo, mas passam despercebidos para quem não está atento. Então, agora que você tem essas informações, comece a prestar mais atenção ao que os olhares e gestos ao seu redor estão dizendo. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Sabedoria dos Antigos e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E lembre-se, continue assistindo nossos vídeos para aprender mais sobre os mistérios da comunicação não verbal e como ela pode transformar suas relações. Até o próximo vídeo.